Em novembro do ano passado, no NaNoWriMo, eu comecei a escrever uma novela e eu escrevi ela quase inteira naquele mês e, na verdade, eu desisti, tipo, 2 capítulos antes de terminar. Por quê? Porque eu senti que tava sem alma, sem coração. O problema é que eu tenho essa história há muitos anos e ela já teve, tipo, incontáveis versões. E, basicamente, eu cheguei num ponto que eu tinha tantas versões dessa história que tava tudo uma grande confusão e eu não sabia como resolver. E aí eu decidi que eu queria escrever ela no NaNoWriMo porque eu transformei ela, na verdade, em uma novela. Então, tudo aquilo, tipo, eu não ia usar nada do que eu já tinha escrito anteriormente, nos outros anos que eu trabalhei nela, ia começar tudo do zero e fazer uma novela. Eu acho que eu fiquei tão focada, tipo, nessa questão de fazer funcionar em, tipo, 20 capítulos, que meio que todo o resto não foi bem feito, tipo assim, os personagens principalmente. Porque que nem eu falei, tinha tantas versões deles que, tipo, eu sei como eles são, na minha cabeça, tipo, eu sei muito bem como eles agem, como eles falam, tipo, no que eles acreditam. Só que, tipo, o backstory deles, tipo, a infância e não sei o que, já mudou tantas vezes que nessa versão que eu ia começar a escrever, eu já não sabia mais, já não sabia mais, tipo, o que que era, porque tinham tantas opções. E aí a história ficou meio assim, não sem sal, tipo assim, a escrita até acho que tá ok, só que falta alguma coisa. E é isso que eu estou em busca hoje, porque eu decidi que eu quero sim escrever essa história e fazer ela funcionar. Eu queria até publicar ela esse ano ainda, porque é uma história mais curta, eu acho que eu conseguiria publicar independentemente, e só que pra isso eu preciso escrever ela. Só que eu preciso encontrar o coração dela. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Como a gente vai fazer isso, então? Eu sempre acho que, assim, às vezes o problema que eu tenho é que eu penso de forma muito, tipo, crítica. E aí eu quero estruturar tudo perfeitamente, só que aí fica faltando, tipo, a parte da alma da história mesmo. E a melhor forma de conseguir fazer isso é com exercícios de escrita. Eu amo exercício de escrita, eu sempre acho que ele, tipo, me faz sair da minha cabeça e, tipo, contar a história do jeito que ela tem que ser. Então, eu comecei, na verdade, ontem a fazer isso, e aí hoje a gente vai continuar. Como eu faço os exercícios de escrita? Eu coloco um timer de 30 minutos, eu abro um documento qualquer, que não é o documento oficial, sabe, da história. E aí, nesses 30 minutos, tipo, eu vou pegar algum tema, e nesses 30 minutos eu vou escrever. Escrever sem, tipo, me preocupar muito com nada, sem parar, sem reler, sem consertar nada. Tipo, você vai só escrever e colocar pra fora. E aí, na verdade, eu comecei a fazer isso ontem. E, tipo, já me veio um dos elementos que eu acho que tava faltando. Tipo, era um buraco, assim, que tinha na história. E que eu já meio que consegui ter um início de como eu consegui resolver ele com o exercício que eu fiz ontem. E aí hoje a gente vai fazer o que eu quero fazer. É um exercício que seja focado na infância dos personagens. Basicamente, isso eu acho que é super importante. Então ontem eu fiz a infância de uma personagem e aí hoje eu quero fazer a infância de um outro personagem. Porque isso sempre, tipo assim, como eu posso dizer, é tipo a raiz das coisas, sabe? De quem o seu personagem é no momento da história, a raiz não tá na história agora que você tá estruturando por capítulo, por primeiro, segundo, terceiro ato. Essa raiz tá, tipo, nesses exercícios de escrita, em que você pode só colocar as coisas pra fora. E, tipo, coisas que não vão aparecer na história, sabe? Não vai aparecer essa cena, ninguém vai ler isso. Mas eu preciso saber pra conseguir fazer esse personagem funcionar, sabe?
Eu não gosto de ser filmada quando eu tô escrevendo, então eu desliguei a câmera e aí eu fiz o meu exercício e aí eu acabei agora. Eu já consegui entender, tipo, por que essa personagem faz o que ela faz, sabe? Porque era o que realmente tava faltando. Porque eu acho que, tipo assim, eu sei qual é o tema que eu tô falando nessa história, só que eu senti que ele não tava sendo muito bem explorado. E assim, porque os personagens estavam faltando, tipo, não era só uma motivação, mas era tipo uma alma mesmo. Acho que é a melhor forma de explicar. E por mais que isso daqui não vá ser lido por ninguém e tal, eu ainda queria ler um pouquinho, tipo um trecho pra vocês entenderem como, sabe, eu consigo achar essas coisas através dos exercícios. Então, tipo, eu comecei o exercício, eu não sabia exatamente o que eu queria falar da infância de uma das personagens, mas eu nem sabia, tipo, nessa versão o que que era, porque em uma outra versão ela era, tipo assim, o pai dela era tipo um pirata e tal, mas era porque ela tinha que chegar em certo lugar através do mar. Só que nessa versão de agora, eu preciso que ela, na verdade, atravesse a floresta, porque ela vai conhecer outro personagem. Então, essa backstory, tipo, já não ia funcionar mais, então eu tive que achar um. E eu realmente comecei aqui sem saber qual era essa infância dela, mas eu comecei falando sobre ela e aí me veio, tipo, um diálogo com minha irmã. E aí agora, então, ela tem, tipo, 2 ou 3 irmãs. E aí eu entendi agora quem são o pai dessas garotas e como ela se sentia em relação a eles. E, e aí ela, tipo, fugiu de casa. E eu não sabia ainda como é que ela ia chegar no lugar que ela precisa chegar, mas agora eu descobri que ela realmente fugiu de casa. E eu sei o motivo, eu sei o que ela tava procurando. Então eu queria, tipo, ler esse trechinho só. Que não tá ótimo, óbvio, porque, que nem eu falei, é só... É pra ter ideias e entender os personagens. E testar os personagens também, tipo, testar como eles falam, como eles pensam, sabe? Mas eu queria só que vocês entendessem por esse trecho. Que é: o que ela não faria para trocar as casas cinzentas pela mansão gloriosa, as ervas daninhas do piso de pedra pelos jardins vivos, a vivência sem graça por uma aventura de contos de fadas. Então, tipo assim, sabe, era isso que eu tava faltando, era entender o porquê, entender qual os pensamentos, os sentimentos que os personagens estão tendo, sabe? Que eu senti que ficou muito faltando na outra versão. Então eu diria que foi concluído, mais ou menos, essa parte. E aí amanhã eu quero... Eu não sei quanto eu vou fazer, hoje é dia 14 de fevereiro. E aí eu acho que pelo menos até, tipo, o fim do mês eu vou tentar fazer isso todo dia. Então, ontem eu fiz de um personagem, hoje eu fiz de outro personagem, daí amanhã eu quero fazer a infância de um terceiro personagem, e aí depois disso eu quero fazer como eles se conheceram, porque isso também tudo acontece antes da história começar, sabe? Então eu quero fazer, tipo, todos os pontos chaves dos personagens antes do início da história, sabe? Eu decidi que eu quero mostrar pra vocês o meu Notion, mas eu tô tendo que baixar um negócio pra poder gravar a tela do computador. Então, vamos esperar. Não sei porque toda vez que a minha mente fica em silêncio, me vem aquela música da Avril Lavigne pra Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton. Toda vez. Eu não sei porque eu não escuto essa música há anos. Olha, eu não consegui, não abre, mas eu vou mostrar pelo iPad então. Eu vou tentar não mostrar tanta coisa pra não ter spoiler nem nada. Mas eu queria mostrar principalmente como eu tô fazendo aqui, porque ó, eu escrevi a V1 até o capítulo 17. Na verdade, eu comecei a escrever o capítulo 18. Eu não sei se eu cheguei a terminar, porque na época eu já tava, tipo,
ai, sei lá, tô desistindo, e aí eu, tipo, nem coloquei aqui, mas indiferente. E aí eu coloquei aqui, então, os capítulos, né? A narração, foi assim que eu pus. E aí aqui, o objetivo de palavras, tipo assim, eu achei que também tá muito curto, porque eu queria que tivesse mais ou menos entre 30 e 40 mil palavras pra ser uma novela e tal. Assim, poderia ser menos, poderia ser esses 20 mil que tá aqui embaixo, sim, mas eu queria que fosse um pouco mais, porque, que nem eu falei, eu acho que ficou faltando muita coisa. Então eu coloquei aqui, ó, esse negócio que você põe, tipo assim, o primeiro capítulo tem 1.461 palavras. Só que daí eu coloco que eu quero 2.000 palavras. Então, basicamente, como eu fiz, ó, é assim, você vem editar propriedade, aí você coloca aqui, ó, dividir por 2.000, que é, tipo, o quanto eu quero, mais ou menos, tipo, cada capítulo eu quero que tenha pelo menos umas 2.000 palavras. E aí, assim, eu consigo, então, aqui, ó, eu vejo o quanto falta pra eu chegar em 2.000 palavras, tipo, visualmente, com esses risquinhos, sabe? E aí, pronto. E aí aqui eu tirei as coisas que tava aqui, mas tinha uma tabela, uma coluna aqui que era de, tipo, o que eu vou adicionar. Eu tirei aqui pra vocês não verem, mas aí eu coloquei, tipo assim, no capítulo 1 eu quero adicionar isso, isso e aquilo, que eu achei que ficou faltando, sabe? E aí, basicamente, quando eu escrever assim, ó, aí eu vou poder dar o check quando tiver na V2 e quando tiver mais ou menos do jeito que eu quero. E aí, aqui no final, você pode colocar aqui, ó, pra somar. E aí você vê quantas palavras tem no total da sua história. Abri uma nova aba no Notion. E assim, às vezes eu fico tempo demais no Notion, sim. E aí eu fico muito obcecada com a questão de, tipo, organizar tudo. Tipo, tem aqui um negócio que é de marketing e coisa que eu vou querer fazer. E, tipo, eu nem terminei de escrever, sabe? Mas, enfim. Mas eu vou fazer uma nova página que vai ser assim, tipo, o coração da história. E aí, eu vou querer colocar, tipo, enquanto eu tô fazendo esses exercícios, eu quero sempre ter eles em mente, sabe? Então eu quero fazer aqui uma listinha das coisas que são mais importantes. E, tipo, tematicamente falando, porque senão às vezes eu fico tão obcecada com a parte de estrutura, narrativa e tal, que eu perco vista dessas coisas, sabe? Que são talvez mais importantes ainda.